Fala galera, beleza? Amor ou dinheiro na área, tarde da noite, já é 10h52 da noite. Eu não ia fazer esse vídeo hoje, acabou que sobrou um tempinho. Resolvi fazer porque pediram para falar da Magalu, ia falar amanhã, tá bom? Acabei fazendo hoje agora, né? Começando agora o vídeo. E aí eu vou aproveitar esse vídeo para comparar o balanço com o da Via Varejo, porque eu sei que tem bastante gente pedindo isso, querendo isso. Eu sei que provavelmente ninguém por aí no YouTube, no Instagram vai fazer isso, tá? Então, vem comigo, deixa o like aí, se inscreve, compartilha, não esquece de ativar os sininhos, senão o YouTube não te entrega as notificações. E claro, me segue lá no Instagram, Amor ou Dinheiro Oficial, postei os negócios engraçados lá hoje sobre o mercado, lá a gente é mais descontraído, perde um pouco esse clima aqui de seriedade e foca mais no bate-papo, na interação e no humor, tá? Me segue não, entra no Telegram para não perder nenhum vídeo também na parte lá do canal, eu mando todos os vídeos lá. E claro, não esqueça de votar na votação diária. Bora então para os destaques, tá? As vendas totais cresceram, o e-commerce cresceu, vendas nas lojas físicas evoluíram, o EBITDA cresceu, minto, tá? A gente já vai ver. O lucro líquido ajustado cresceu no trimestral, ou seja, é aquela velha, galera, no destaque a empresa sempre vai tentar passar um pano. E pode ver que diferente da Via Varejo, a gente não tem uma Magalu colocando a tabelinha aqui logo depois, tá? Primeiro eles fazem um baita de um discurso. Mas a gente não é bobo, então a gente vai direto para a tabela, tá? Então preste atenção nos seguintes pontos, tá? Olha lá, nós temos aqui uma margem EBITDA que piorou, tá bom? O EBITDA também diminuiu. O lucro líquido no anual também, a gente está falando do anual agora, tá? Também diminuiu bastante, inclusive, tá bom? O EBITDA ajustado também diminuiu aqui embaixo, tá bom? Lucro líquido ajustado também diminuiu. Então, assim, foi um balanço ruim? Não pode falar disso. Por quê? Porque receita bruta aumentou, lucro bruto aumentou também, tá bom? O lucro líquido do quarto trimestre de 2020, comparado ao de 2019, também aumentou. Infelizmente, eles não trouxeram aqui o terceiro trimestre de 2020, a gente já imagina o porquê, eu não lembro agora de cabeça quanto é que foi o lucro, mas se eles não colocaram, não valia a pena comparar, tá? Deve ser um pouco menor, talvez, ou maior do que o do quarto trimestre de 2020, tá? Mas enfim, então se eles não colocaram aqui, eles não compararam por algum motivo que mostraria algo negativo, tá? A gente imagina, provavelmente o lucro diminuiu, tá bom? Mas comparando aqui quarto trimestre de 2020 com quarto trimestre de 2019, ele volta a crescer. Mas no anual não tem como defender. No anual o lucro caiu, o EBITDA caiu, tá bom? O lucro bruto aumentou, mas claramente eles têm muita despesa, tá? A gente não vai entrar no detalhe, tá bom? Muito gasto, talvez com investimentos e pandemia, mas isso não importa muito agora. Você pode até argumentar que importe, tipo a Oi, que faz muito investimento, por isso está sempre no negativo, mas esse não é o foco, eu já vou mostrar para vocês, tá? Receita bruta continua aumentada também, receita líquida também, tá bom? Então, no fim das contas, não é balanço ruim, mas agora vem a comparação com a Via Varejo. E eis que eu vou dar os meus pontos e a minha tese de investimentos, tá? Claro que eu não sou um CNPI, não tenho CNPI nem nada. Primeiro ponto que a gente tem que falar é que a Magalu, ela tem 41% apenas, né? Um pouquinho mais, 41,07, né? De ações negociadas aí na bolsa, em circulação, né? Que são 2.668, tá? E aí, isso resulta apenas nas ações ali, nos 41%, em 61,5 bi, basicamente, de reais, tá? De valor de companhia. Isso apenas os 41%, hein? Grave isso. Enquanto a gente tem aqui Via Varejo com 1,595, ou seja, 1 bilhão e 600 mais ou menos, que representa quase 100% das ações em circulação na bolsa, tá? Então, todo o capital social da Via Varejo, basicamente, em negociação na bolsa, ou seja, 99,86%, e nós temos um valor de 18 bi e 400 milhões, basicamente. Ou seja, colocando lado a lado agora, fica um pouquinho mais claro, nós temos ali 61 bi e meio, apenas com 41% de ações circuladas na bolsa, ou seja, o ativo vale bem mais que 100 bilhões, tá bom? Não tanto mais, mas vale mais. E aí nós temos aqui a nossa Via Varejo valendo seus míseros 18 bi e 400, tá? Com quase 100% do capital social. Não tem muito o que fazer. Eu até poderia ter colocado isso daqui no Excel, feito uma regra de 3 lá para te mostrar o valor da Magalu. Mas não é esse o foco. O foco é que você grave esses valores na cabeça. E agora a gente tem aqui na tela
os valores da Via Varejo, tá? Então preste atenção, apesar de menores, algumas coisas chamam a atenção aqui, tá? Por exemplo, olha lá na Magalu, vamos voltar para Magalu. EBITDA anual, o EBITDA anual ele cai um pouco e o ajustado também. Aqui na Via Varejo, nós temos o EBITDA ajustado, tá bom? Também acho que ele não chegou a trazer o normal, acho que está mais aqui embaixo, mas só o ajustado já serve. Geralmente as empresas usam o ajustado para mostrar dados um pouquinho mais concretos. E eles estavam tão negativos, né? Se bem que em 2019 eles estavam positivos, mas olha o crescimento do EBITDA ajustado. O EBITDA ajustado, galera, é o lucro antes dos juros, taxas, depreciação e amortização, tá bom? Então, é um indicador lá que eles calculam para falar da empresa. É um bom indicador, não tem como negar, mas apenas ele não vai te agregar em nada, tá? Mas aqui, claramente colocando lado a lado, Via Varejo com valor de mercado menor, tem um EBITDA ajustado bem melhor, tá bom? Preste atenção. Olha lá o EBITDA ajustado da Magalu 2020, vamos comparar 2020, 1.506, tá? E aqui o da Via Varejo 2.917. Preste atenção. Via Varejo vale menos. E aí você vai defender uma tese de investimento em Magalu? Calma que não acaba aí. Lucro líquido estava menos 875, voltou para 336 no quarto trimestre de 2020. E quiçá, olha o ano lá, 1 bi no ano, tá bom? Versus 1 bi,4 de prejuízo em 2020 e 2019, tá? Preste atenção. Lucro líquido anual da Magalu, 391 milhões, tá bom? E ali o lucro líquido do trimestre, 219 milhões. Ou seja, a Via Varejo ganha no EBITDA, tá bom? Ajustado, que seja, e ganha no lucro líquido. Não tem muito segredo. Se bem que o EBITDA aqui no 523 ajustado aqui da Magalu, até que faz uma frente ali com 545, tá? Mas Via Varejo ainda ganhando, tá? Nas receitas, claramente aí a Via Varejo perde, tá? Cadê as receitas ali, ó? Receitas perde por pouco ainda, tá bom? Bem pouco, receita bruta, então passa bem perto, tá? E nós temos uma melhora também das receitas em Via Varejo, mas claramente o crescimento ali da Magalu perante receitas foi maior, tá bom? Não tem como negar, é só olhar os percentuais de cada empresa, tá? Então assim, fica difícil você olhar aqui para o número de ações negociadas na bolsa da Magalu e da Via Varejo, comparar os balanços do ano de 2020 e dizer que investir em Magalu faz mais sentido do que trabalhar uma posição em Via Varejo, só porque ela está caindo. Afinal, o seu foco é o quê? Se você falar que for trade a curto prazo, beleza, você está certo. Não entre comprado em Via Varejo, você pode se dar mal e está em tendência de queda. Agora, se o seu foco for juntar capital a longo prazo, né, gerar patrimônio, faz muito mais sentido você investir numa empresa como a Via Varejo, que está em turnaround, está se renovando, ganhando market share, apresentando números incríveis de turnaround e também focando em marketplace, do que numa Magazine Luiza, que já tem números ali bem inchados, inclusive, e que mostram números do balanço de 2020 semelhantes ou até piores, né? Se você comparar ali nas receitas brutas está maior, mas EBITDA ajustado e lucro líquido está pior do que uma Via Varejo. E você vai me falar que Via Varejo é uma porcaria ou que Magalu é tudo isso? Não é bem assim. E a gente vai olhar no gráfico agora as duas. Afinal, se a gente fez essa comparação, a gente tem que fazer jus ao vídeo, tá? Obviamente, vamos focar aqui no diário. E no diário hoje fica muito óbvio o que aconteceu. Além de uma possível precificação de um balanço, que mostra uma piora em números de EBITDA ali da Magalu, a gente teve o caso do Lula também hoje. Então fica difícil você defender esse diário, essa barrona sangrenta aí, mas lembre-se que isso já aconteceu em janeiro e também em dezembro, tá? E acho que o desdobramento foi feito lá em outubro, tá bom? Pode ver que ele dá um salto aqui e também não vingou. Então assim, o ativo ele tá preso mais ou menos numa lateralização aqui no gráfico diário, bem grande, entre o 26,90 ali, com leves rompimentos, até o 23 e pouquinho, tá? E aí você enxerga um ativo que está preso. Ele não está nem subindo, nem caindo. Se você comparar com uma Via Varejo, ele está pior, porque Via Varejo, pelo menos, ela te dá a oportunidade de operações vendidas, ou você trabalha a posição com um pouquinho mais de folga ali para diminuir o seu preço médio. Aqui na Magalu não, tá bom? Aqui na Magalu, se você compra agora nos 24,63, por exemplo, você não tem uma distância tão relevante por 23 e pouco para trabalhar uma posição. Você pode até ter, mas não faz tanto sentido assim. E claro, aqui eu estou falando no gráfico diário. Se você pegar aqui
a variação entre o 23 e o 26,90, você tem um longo caminho aí para operações mais curtas e vários percentuais de alta aqui que você pode fazer no ativo, tá bom? Mas isso aqui é para Magalu. Olhando via varejo, nós temos um ativo em uma longa tendência de queda, de correção, depois de uma alta estrondosa. E fica difícil você falar que via varejo vai parar por aí. Fica mais fácil você acreditar que o Banco Safra está correto ali com os R$ 27,00 de preço-alvo. E é só o começo, tá? Por quê? A gente acabou de mostrar o número de ações em negociação, os valores de cada empresa e EBITDA e lucro líquido que cada uma vem apresentando. Afinal, não há indicador melhor, na minha opinião, pelo menos, do que o lucro líquido de uma empresa. Se você pode até argumentar que num trimestre só talvez não faça sentido, mas num ano inteiro, principalmente no ano que a Magalu já era líder e que via varejo venda das cinzas aí retorna com turnaround, é difícil você falar que não é relevante comparar lucros líquidos, tá bom? Então, via varejo tá aí, fazendo uma bela de uma correção, ela começa padrões de reversão e assusta a galera, mas preste atenção como ela não cai com tanto afinco, você não tem um candle aqui no gráfico super negativo igual você tem na Magalu, e ela continua aí dentro de um padrão de reversão, ele ainda está aqui valendo esse candle de reversão. No semanal, eu nem parei para olhar, vou olhar aqui agora ao vivo com vocês. Nós também temos aqui um padrão de reversão, um dojizão bem indeciso, e que rompendo para um dos lados, provavelmente a ação vai para esse lado, tá bom? Mas claro, sempre com cuidado com falsos rompimentos. Quem opera day trade sabe muito bem que nem sempre o rompimento é real. Então ele pode assustar os investidores rompendo para baixo, pegar um monte de stop aqui embaixo, porque você viu esse vídeo e não ouviu inteiro, preste atenção, hein? Pegar vários stops aqui e depois voltar para o alto e avante. E você vai ficar a ver navios. Por isso que eu sempre falo, aprenda a trabalhar a posição e investir para um longo prazo em empresas boas. Você tem uma via varejo com um balanço mais interessante, com números de EBITDA e lucro líquido melhor que uma Magalu, que é a favorita da galera. Magalu aqui no semanal mais perdida do que cego em tiroteio, totalmente lateral, dá até para tirar aqui os estudos e a gente vai falar sobre isso. Olha lá como ela perde força. Ela sobe infinitamente e sobe bonito, tá bom? Mas perde muita força. Difícil defender uma tese de investimento aqui, tá bom? Num ativo que está tão lateralizado aqui no semanal, tá bom? Ele entra numa caixinha e não consegue sair mais, tá? Então, fique atento, tome cuidado aí com essas recomendações, com essa emoção por Magalu e comece a olhar com bons olhos para a Via Varejo, estude o case da empresa, leia o turnaround de 2020. Se você quiser Via Varejo, pegue todos os balanços dela e pegue todos os balanços de Magalu, coloque lado a lado, além desses últimos que eu acabei de comparar com vocês, e veja qual empresa faz mais sentido, tá bom? Veja qual tem mais futuro, mais chance, mais espaço para crescimento, porque apesar de Magalu estar dizendo que quer digitalizar o Brasil antes de um governo que é revolucionário, etc., Via Varejo está vindo aí. E o que impede ela de fazer o mesmo depois que ela dominar ali um pouquinho mais de market share e marketplace, tá bom? Que são coisas diferentes, tá? Tem que saber. Então, marketplace ali, só para deixar claro, é onde a galera vende, market share é espaço de mercado, tá? Enfim. Então, galera, era mais ou menos isso. Acho que o vídeo já ficou longo para uma tarde da noite aqui. Deixa o like, se inscreve, compartilha e me segue lá no Instagram, Moro Dinheiro Oficial. Eu vejo vocês